Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 9, que tem como título Uma Igreja que se arrisca. Bom, hoje nós iremos falar sobre a história de Estevão. Quem acompanhou a lição passada, a lição de número 8, nós falamos sobre a eleição ou seleção de 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E dentre esses 7 varões, Estevão foi um dos que se destacou. Ele é considerado o primeiro apologista, ou seja, aquele que saiu em defesa da fé cristã, aquele que se apresentou em defesa da fé cristã. Considerado também o primeiro mártir. Inclusive, a palavra-chave que define essa nossa lição é martírio, que, de acordo com o dicionário Michaelis, significa morte ocasionada em decorrência da devoção ou da fé. Então, ele é um exemplo de homem de Deus que não negociou seus valores, ou seja, de princípios e valores de fé inegociáveis. Então, ele foi martirizado, ele morreu em defesa da fé cristã. O texto áureo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos 7:55. Bom, o discurso mais longo da história, ou melhor, o discurso mais longo, o sermão mais longo encontrado no livro de Atos é o sermão de Estevão. Ele discorre sobre a história de Israel, né, e com isso traz muitas verdades, e essas verdades confrontaram os membros do Sinédrio, a ponto de, em Atos 7:54, fala que o nível de raiva era tão grande desses homens que eles rangiam os dentes. Então, no 55, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu, viu a glória de Deus e de Jesus que estava à direita de Deus. Então, o que eu observo é que Estevão fixou os olhos em Deus e não no mundo. Ao invés de fixar os olhos no tribunal humano, ele fixou seus olhos em Deus. E assim, ele teve uma visão espiritual. Ele viu o que, irmãos? A glória de Deus e Jesus. Então, acredito que através dessa visão espiritual, ele foi fortalecido, ele foi encorajado a cumprir com sua missão. E o que nós percebemos é isso, que a igreja ela foi capacitada por Deus para enfrentar o mundo que é hostil à sua fé e valores. Então, da mesma forma que o Senhor capacitou Estevão para que ele pudesse enfrentar aquela perseguição, aquela acusação, o Senhor também nos capacita para nós enfrentarmos o mundo que é hostil à nossa fé e os nossos valores. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos 6, do 8 ao 15, e o capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Introdução. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da igreja cristã, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Então, o que nós observamos aqui é a expansão do evangelho.
Esse acontecimento do martírio de Estevão, ele marcou uma expansão na igreja do Senhor. Ela foi para além de Jerusalém. Então, ela saiu dos muros de Jerusalém para o mundo. O que nós observamos aqui é o cumprimento daquilo que foi anunciado em Atos 1 e 8. Lá em Atos 1 e 8, a parte B do versículo 8 diz assim: E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, perceba que a morte de Estevão teve um propósito. Qual foi o propósito? Promover a expansão do evangelho, promover a expansão da igreja. O que nós observamos é que depois desse acontecimento houve uma grande perseguição. E essa perseguição fez com que houvesse uma dispersão do povo. E essa dispersão possibilitou que o evangelho saísse de Jerusalém. Porque esse povo, essas pessoas que foram dispersas por conta da perseguição imensa, por onde elas chegavam, elas iam anunciando as boas novas, iam anunciando o evangelho. Então, com isso, a igreja do Senhor, ela expandiu. E o que nós observamos aqui é que essa expansão, ela atingiu uma expansão, ela aconteceu numa escala local, que no caso é Jerusalém, né? Que é a cidade central. Depois foi para uma escala regional, né? Que seria Judeia. Depois para uma escala interregional, Samaria. E, por fim, uma escala mundial, ou seja, até os confins da Terra. Então, isso inclui o mundo todo, inclui o mundo inteiro. Aleluia. Então, percebemos que através da morte de Estevão, depois dessa grande perseguição e depois dele ser martirizado, depois do seu martírio, a igreja do Senhor cresceu em grandes escalas, local, regional, interregional e mundial. Glória a Deus. Primeiro tópico: Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Aprendendo com Estevão. A fé será colocada à prova sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Bom, irmãos, então haverá um momento que a nossa fé será colocada à prova e não haverá espaço para indecisão. Então não haverá espaço para hesitação. Então nós não podemos hesitar, não podemos titubear, mas precisamos estar convictos da nossa fé. Precisamos saber a quem nós servimos. Precisamos ter certeza, convicção da nossa fé. Então, é preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou ter a própria vida. Então, nós aprendemos aqui com Estevão que não é só em palavras, ou seja, não essa defesa da fé, né, a apologética, não só em palavras, mas em ações. Ou seja, a gente precisa estar preparado para defender a fé, né? A fé que uma vez nos foi dada. Precisamos estar preparados para defendê-la em palavras e em ações também, assim como Estevão.
Estevão promoveu um belo discurso e em seguida promoveu uma ação belíssima também. Morreu por amor ao Evangelho, foi martirizado. Então ele nos deixa o exemplo que devemos defender a fé cristã, tanto em palavras como em ações. Ou seja, se preciso for defender com a minha própria vida, com a nossa própria vida, nós iremos defender. Essa é a lição que Estevão nos deixa. Ponto 2. A fé sob ataque. Um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Bom, então a fé de Estevão ela estava sob ataque de um grupo de judeus que vivia fora de Israel. E esse grupo de judeus era chamado de judeus helenistas. Então eles faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que estavam fora do território de Israel, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, depois que Estevão promoveu, ele estava cheio, obviamente, do poder de Deus e assim promoveu prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso despertou um olhar de inveja e ciúme por parte dos membros religiosos. E aí eles tentavam, de alguma forma, se levantar contra Estevão com falsas testemunhas, né? Com testemunhas falsas. A gente observa no decorrer da história que eles pagavam ao povo para que disseminassem mentiras ou testemunhas falsas acerca de Estevão, ou seja, dizendo que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. Então, irmãos, o que a gente observa é que a fé cristã, ela sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. A disputa com Estevão. Os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Então, o que nós observamos que não era um simples discurso, uma simples discussão, uma mera discussão, mas era algo bem intenso, de modo que eles queriam sobrepor a sua cosmovisão, ou seja, o seu ponto de vista, a sua percepção de mundo, através de uma narrativa bem construída. Então, eles tinham uma narrativa bem construída e queriam a todo modo persuadir ou convencer, sobrepor sua cosmovisão, sua visão de mundo, né, através de algo bem construído. Só o que nós observamos aqui é que eles não conseguem sobrepor a sua cosmovisão. Por quê? Porque, irmãos, a sabedoria humana, ela não se equipara à sabedoria divina. Estevão estava cheio de sabedoria do Espírito Santo. E a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, é muito superior à sabedoria humana. Ou seja, a sabedoria humana não chega aos pés da sabedoria divina. É tanto que no texto fala que eles não podiam resistir. Então eles até tentaram, mas não conseguiram. Glória a Deus. A falsa narrativa. Uma igreja
sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. A título de exemplo, nós vemos Jesus. O próprio Jesus foi acusado de enganar o povo. Paulo também foi acusado de pregar contra os decretos de César. E o próprio Estevão, né, ele foi acusado, né, subornaram as pessoas para disseminar mentiras a respeito de Estevão, dizendo que ele estava blasfemando, proferindo blasfêmia contra Moisés, contra Deus e contra Moisés. E o que nós percebemos é que hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-lo. Tópico 2. Estevão e a igreja que defende sua fé. Deus na história do seu povo. Estevão faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. Então, nós observamos aqui que ele faz um resumo da história do povo de Israel. Ele começa lá de Abraão, com o patriarca Abraão, depois discorre sobre Moisés, tabernáculo, templo e finaliza o seu discurso falando sobre Jesus Cristo, o Messias. Então, nós observamos que Estevão ele faz uma aplicação poderosa das Escrituras, de modo que ele expõe as verdades sobre os membros do Sinédrio. E por isso que eles se enfureciam tanto. Porque a verdade estava sendo revelada. Então, com esse discurso profundo e belo, ele conseguiu expor a verdade, né? Expor as intenções malignas ou maliciosas dos membros do Sinédrio. E por isso que eles ficaram enraivecidos, ficaram tomados pela raiva, pelo furor, pelo ódio. Então, a defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central, apontar para Jesus Cristo. Então, ele começou lá com o patriarca Abraão e finalizou em Jesus Cristo, apontou para Jesus Cristo. E bem assim deve ser a nossa apologética, a nossa defesa, né? A defesa da fé cristã. Irmãos, algo interessante que eu noto aqui também é que Estevão é um exemplo de verdadeiro cristão. O que é ser cristão? Ser cristão é seguir os passos de Cristo. E a gente observa que Estevão seguia de fato os passos de Cristo. Ele imitou Jesus até a morte. Por quê? Estevão falou a verdade. Outro ponto, ele pediu perdão por seus acusadores. Ele entregou o seu espírito ao Senhor, assim como Cristo fez ao Pai. Então, ele é um exemplo de verdadeiro cristão. Corações endurecidos. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Irmãos, existe um ditado, um provérbio que diz assim: nem por força, nem por violência. Então, o nosso Deus é um Deus que não força ninguém a crer. Ele é um Deus educado. Ele entra e faz morada no coração daquele
que é humilde, num coração contrito. E o texto deixa claro e mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Então aqueles homens ignoraram, tamparam seus ouvidos para não ouvir o discurso de Estevão. Então, com essa passagem, a gente aprende que Deus ele não força ninguém a crer. Ponto, ou melhor, tópico 3. Estevão e o martírio da igreja. Contemplando a vitória da cruz. Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ou seja, Estevão estava contemplando a vitória da cruz. Vejo os céus abertos. Irmãos, eu percebo aqui, com essa expressão, vejo os céus abertos, e eu imagino o Senhor Jesus de braços abertos, pronto para receber Estevão. Enquanto o mundo estava rejeitando, apedrejando, Deus estava lá dos céus, com os céus abertos, pronto e preparado para receber Estevão. Então, o que nós aprendemos com isso é que uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Aleluia. Glória a Deus. Perdoando o agressor. Irmãos, quando fala sobre perdoar o agressor, eu gostaria de mencionar o seguinte: é fácil clamar ou interceder por aqueles que nos faz bem. Agora, interceder, clamar, orar por aqueles que nos fazem mal é extremamente difícil. E Estevão foi um tipo de pessoa que conseguiu perdoar os seus agressores, os seus acusadores. Então nós temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Portanto, queridos irmãos, nós temos muito a aprender com Estevão. Estevão é um modelo para todo cristão. Em outras palavras, ele é um exemplo de perseverança na fé que a igreja do Senhor deve seguir. Amém? Assim, chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.